gostando? Eu estou adorando conversar com vocês sobre esses 5 traços. Primeiro porque é confortável a gente dar para vocês uma informação que eu acho que todo mundo deve ter. Um dia desse mesmo, comentando com as pessoas, até com os meus pacientes mesmo, de atendimento, eu expliquei que se a gente perdesse esse tempo que nós estamos mais em casa e ensinássemos as nossas crianças, de vez de só português, matemática, inglês, francês, etc., e se a gente ensinasse a elas os seus próprios traços, a vida ia ser mais fácil. O retorno dessas pessoas e o conhecimento que nós temos sobre alguém faz com que a gente interprete essas dores e entendam que eles não estão nos agredindo. Às vezes somos nós que ligamos o estopim neles que fizeram com que eles entrassem na dor dos seus traços. Então, se você ainda não viu, estamos chegando no nosso penúltimo traço. Dá uma recuadinha para você ver os outros traços, porque hoje nós vamos entrar já no nosso penúltimo traço, que é o 4º traço, que é o masoquismo. Então, antes de você chegar aqui, vai lá atrás e vê o acompanhado da nossa existência, que começa na fase embrionária e vai até os nossos 5, 6 anos de idade. Tá bom? Dá uma olhada lá e volta aqui para a gente terminar essa conversa. Enquanto isso, você que já está aqui comigo há algum tempo, vamos conversar sobre o nosso 4º traço? O 4º traço é chamado de masoquismo e é um traço muito denso. É um traço que eu não posso dizer para vocês que é um traço difícil, porque eu convivo bem com o meu masoca. E eu tenho uma porcentagem muito bonita dele. Cerca de 25% de mim tem masoquismo. Se você for juntar 30 com mais 25, 55% da minha vida tem oralidade e masoquismo. E eu me conhecendo faz com que eu adore esse traço. E que às vezes, quando ele está junto com os outros traços, esse é o pulo do gato, ele faz com que eu tenha me sinta muito confortável no ambiente que eu estou e na vida que eu vejo. O traço masoca, ele é conhecido e ele começa na fase em que você começa, como mãe, a discutir com a sua criança sobre está na hora de desfraldar. Então, o masoquista é a fase do desfraude. Acontece que a nossa inervação, a nossa forma de que a gente começa a amadurecer os nossos traços, faz com que, quando vai chegar a inervação da cauda equina, que é o local natural de controle de esfíncter, ela ainda está no início e ainda está meio confuso. Hoje em dia, com a vinda da fralda descartável, o masoquismo ele se caracteriza nessa fase de desfraude, mas com outra conotação. Mas vamos falar do clássico, do que Freud, do que as outras pessoas disseram. E depois você pode dar uma olhada no seu filho e ver direitinho o que você está fazendo com ele, tá bom? Então, o masoquismo, nessa fase do desfraude, a gente começa a tirar a fralda e começa aquela novela dentro de casa. Você precisa fazer xixi, fica no pinico, e fica no pinico, e fica no pinico, e quando essa criatura, você já cansou de ficar discutindo pinico com aquela criança, e ela levanta, ela faz xixi. Não tem ainda um controle esfincteriano, entende? Suficiente para que ela entenda que ela tem que fazer antes de ficar de pé, por exemplo. E ela avisa às vezes que fez cocô, faz, mãe, cocô. Você, meu Deus, não é para você avisar depois que fez, é antes. E começa aquela confusão dentro da sua casa sobre esta situação. Às vezes tem o constrangimento de ter os outros irmãos mais velhos ou outras crianças que fazem, mãe, fulaninho fez cocô, mãe, fulaninho fez xixi, nossa, como... E você mesmo sem querer faz para a criança assim, nossa, como você não entende, é no pinico, agora fica essa sujeira, você já não é bebezinho. Bebezinho, cocô a gente aguenta, mas esse aí, nossa, tá horrível. Aí a criança começa a fazer uma coisa que não sei se vocês já repararam, ela vai fazer cocô, ela se esconde de trás da porta, debaixo da cama. Ela vai para algum lugar escondido porque constrange. Essa é a dor do masoquismo.
A dor do masoquismo é a vergonha de ser exposto, de estar exposto, de ver que os outros estão vendo ele e vendo e criticando. Então, como ele faz para viver? Ele simplesmente se trava. Me perdoe a palavra grosseira, que foi até dos meus mestres. Então, se meus mestres podem falar, eu também posso falar. Ele é o tipo de pessoa que segura a merda. E como a gente segura o cocô e segura a merda? A gente se tranca. A pessoa, ela é quadradinha, de um bumbum para dentro, muito bumbum para dentro. Fica aquela coisa achatada. E mais, ela fica de um jeito que a sensação que a gente tem é muito engraçada. É uma sensação de pessoa que pode dar murro, soco, que ela é tão densa que parece que não está de jeito nenhum chegando aonde a gente quer que seja atingido, que é o corpo. Então, vamos a ver. Um rosto mais quadrado, uma sensação de tensão aqui assim no olho, com desabamento, uma boca que tem a comissura labial mais baixa e rugas de expressão, porque você vive sempre avaliando o perigo. Um masoquista típico tem isso aqui desabado, eu não tenho, então vou ter que fazer, sim. E como eu tenho, posso dizer para vocês, a boca é assim, ó. Uma comissura labial com ar de tristeza. Há uma rigidez aqui assim, e a pessoa sempre está nessa posição no seu rosto. Uma tensão de masseter que faz com que você veja até uma bola às vezes. Às vezes a pessoa fica trabalhando aqui assim, travando os dentes. E o seu corpo, ele é denso, forte e com a bunda para dentro, que a gente como fisioterapeuta chamaria de anteroversão pélvica. Às vezes o bumbum é tão achatado, tão achatado, tão achatado e tão apertado que a gente acha que ela tem dificuldade até de evacuar. E qual é o recurso dele? Gente, se você tem um amigo masoca, o que você fizer falar com ele, ele vai absorver. Ele é o carregador do seu lixo e do próprio lixo dele. O que você contar para ele, muito raramente vai sair. Vai sair, às vezes, uma brincadeira, uma coisa, mas a essência, o que lhe dói, o que machuca, não vai sair. Um companheiro, e é o último que fecha a porta e apaga a luz. Então, ele vai tentar que a coisa dê certo até o fim dos tempos, porque faz parte dele tentar resolver. Os problemas são resolvidos mesmo que estejam ruins. É uma pessoa que entre segurança e felicidade, ele vai decidir na segurança. E é uma pessoa que tem dentro dele a sensação de que os outros não precisam saber do que eu estou passando. Afinal de contas, eu não vou jogar merda para fora jamais. Então, se eu não vou jogar minha merda para fora, e se eu tenho a sensação de deixa comigo, é a pessoa da tabela, do controle, é a pessoa que, assim como o psicopata, precisa controlar os ambientes, só que por motivos completamente diferentes, ele não vai permitir que absolutamente nada saia da linha. Então, combina comigo que o seu temperamento não é chegado muito a risadas e nem tampouco a ironia. Ao contrário, a ironia às vezes constrange, irrita, deixa a pessoa ruim. E ele sempre pensa, se ela está falando assim comigo, imagina o que ela está falando de mim para o outro. Por quê? Porque ele se considera um túmulo, mas ele sabe que ninguém pode ser igual a ele. Então, ele não vai abrir para ninguém. Porém, quais são as coisas que a gente pode ver no masoca? Gente, desistir não é o plano.
Se não é o plano, eu vou insistir para que as coisas deem certo. Dê para o Mazoca um controle de qualidade. Só vai sair ali depois que todos os detalhes estejam resolvidos. Dê para o Mazoca um compromisso, você precisa fazer isso. Ele vai fazer porque ele é um excelente executor. Dê para ele condição dele fazer as coisas. Vai sair perfeito. O único problema do Mazoca é que ele vai tentar assumir todas as etapas para que evite que isso dê errado. E o medo que ele tem é de ser confrontado. Então, para evitar confrontos, para que ele não se sinta constrangido, a pessoa vai gritar, vai berrar, enfim, vai ser uma novela, ele vai tomar para ele as dores. E o que ele pensa vai ficar com ele. Uma das características principais do masoquismo, sabe o que é? Na hora da discussão, ele faz assim, ó. Uma boca travada é para não sair merda. Mas você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo. Uma hora a lata de lixo fica muito lotada. Você vai explodir. E vai explodir às vezes por detalhes mínimos. Mas você está tão cheio de coisas que você tem que botar para fora. E você bota para fora com bastante violência, com bastante ímpeto. E aí, quando você termina de fazer aquilo, você fica tão envergonhado que você se promete não fazer isso de novo, mas você fica feliz porque está vazio. E aí você faz, não, da próxima vez eu vou falar diferente, vou fazer diferente. Aí você começa a calcular uma forma de dizer. E quando termina o assunto e a pessoa se ofendeu do que você fez, você fica se respondendo. Não, eu devia ter falado assim, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, para evitar que isso tudo ocorresse. Da próxima vez, eu sinto muito, vai acontecer de novo um estardalhaço porque você juntou lixo. Então, eu vou te dar uma dica. Escreva, faça áudio para você mesmo. Fale tudo o que você pensa, organize. E o que você acha que é injusto, fale. Se você não quer falar com o outro, porque isso vai dar confusão, fale consigo mesmo, mas não na sua mente, fale. Bota para fora, escreve, faz diário, porque isso vai gerar em você alívio. E na hora que você for fazer alguma coisa na sua empresa, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente de dia a dia, faça como você gosta de fazer, com detalhes e perfeição. Mas entenda que o controle de tudo é estafante e extenuante. Você controlar tudo no ambiente é muito estafante e extenuante. Utilize os seus outros traços para dar um pouquinho mais de leveza nessa sua situação. O controle para você é importante? É. Mas entenda que ele pode ser um pouquinho mais leve. Como? Quando você dá para o outro tarefas que são simples. E se ele vir não com a resposta que você queira, tente usar o outro traço, tipo a psicopatia, para manipular para as coisas darem certo. Porque o psicopata vai manipular para ter controle, para evitar ser manipulado. E você, masoca, vai tentar controlar um ambiente para evitar que você seja envergonhado. Se você tiver isso na sua cabeça, você consegue lidar melhor quando você está com o seu controle fora de controle. Tá bom? Tem outra dica legal. Arranje um amigo. E quando você for falar alguma coisa para ele, eu particularmente vou te dar um conselho bem tendencioso. Arranje um amigo oral. Porque se você for dar e peça para ele, fica quieto, não fale. Porque oral fala pra cacete. Fica quieto, não fale. Eu preciso falar com você e eu não quero conselho. Eu quero esvaziar. E deixa. O oral é capaz de chorar contigo, te abraçar e tudo vai ficar um pouquinho mais leve. Então, chegamos no nosso último traço. Então, eu vou te agradecer
vou pedir para você para dar uma revisada em tudo isso, ver quais são suas dúvidas, porque o último traço, ele é muito comprido, tão comprido que às vezes vale a pena você dar uma olhada nos anteriores para chegar nesse assim, mais calmo. E por causa da repercussão, por causa das formas com que vocês interagiram, a gente resolveu fazer uma outra programação e dessa vez ao vivo. Então, se você gostou do conteúdo e se você quer saber quando vai ser isso, aqui embaixo vai ter uma descrição do site. Quando você deixar o seu e-mail lá, você vai receber toda a programação do que vai acontecer nessa semana ao vivo, bem como vai receber os alertas do início dessa programação, para que você consiga não perder absolutamente nada dela, tá bom? Então, entra no site, deixa seu e-mail e a gente vai entrar em contato com você para que você tenha, antes de todo mundo, a listagem de programação, o que vai acontecer, quais são as novidades, quais são as surpresas dessa semana que nós vamos estar ao vivo. Aconchegado, vou repetir isso porque, gente, um oral precisa falar isso, aconchegado com vocês, tá bom? Grande beijo e vamos embora para o nosso quinto traço, porque ele é muito legal, muito legal. Lembra que a gente já passou por todas as fases do desenvolvimento e chegamos finalmente no nosso quinto traço. O quinto traço, ele é naquela época da pré-escola, em que você vai para lá e descobre que você faz parte de um outro complexo de mundo e que esse mundo é em pares. Então, meu pai fica com minha mãe, meu avô com minha avó, titi com titia, Dinda tem um par e o Dindo também. E eu? Gente, o nosso primeiro amor vai ser sempre a nossa família. E ela é tão importante que Freud, ele dá uma especial atenção nas relações dos parentes, interparental. Então eu, como menina, vou ter uma ligação muito forte com meu pai e vou tentar ser aquela princesinha que meu pai disse. Eu, como menino, vou ser e quero ser a pessoa que a minha mãe considera ideal. Como eu faço para que isso aconteça? Para que isso aconteça, eu preciso ser muito melhor. Então, eu me formo, eu me transformo em uma pessoa harmônica, bonita e extremamente competitiva. Vou te dar um exemplo. Não adianta a gente discutir o que é mais bonito ou o que é mais feio. Mas há anos e há séculos, a beleza faz parte do que nós consideramos harmônico. Então, a correspondência dos olhos, o nariz, a boca, dependendo das culturas, podem modificar. O peso e a altura também. Mas aquela cultura considera harmônico e bonito aquilo vai se tornar um objeto de desejo. O rígido, ele é exatamente assim, uma pessoa bonita. E como ela é bonita e como ele é bonito, ele tem como objetivo ser comparativamente melhor do que os meus pais, ou seja, a menina quer ser melhor que a sua mãe e o menino quer ser melhor que seu pai. E como isso acontece? Com muita competitividade. A sensação de que o rígido tem é que ele precisa competir. Então, se eu sou um menino e minha mãe namorou, noivou e casou com aquele homem, eu preciso ser melhor que aquele homem. Eu preciso ser, no mínimo, igual àquele homem. O que eu faço? Eu faço suplantar qualquer ideal que eu tenho na minha cabeça de um homem bom. Então, o menino, ele tem como conotação preencher.
proteger a mãe dele. E a dor que ele sente é que quanto mais ele se esforça, mais a mãe dele chama ele de meu príncipe, mas vai dormir com o papai. Quando ela viaja, ela leva papai. Quando ela sai para alguma comemoração, é o pai que vai. Aí você pode me perguntar, tá, e se eu não tenho pai? O ideal do pai é algo que fica tão fixo no imaginário, e o ideal de mãe é algo tão fixo no imaginário nosso, que mesmo às vezes as crianças adotadas, elas procuram esta mãe e esse pai. Esse ideal, às vezes, fica tão difícil de ser atingido que a gente começa a ter uma régua de perfeição sem limite. A minha dor é ser traído. Por quê? Porque toda vez que minha mãe me dá um beijo, me dá boa noite, me bota para dormir, ela dorme com meu pai. Essa traição fica com a gente. Esse traço, ele entende que a vida é feita em triangulações. Eu, minha mãe e meu pai. E quando eu crescer? Continua a mesma forma. E aí nós temos um grande problema, que eu não gostaria de usar nenhum tipo de filosofia, já que Freud já falou sobre isso e outras pessoas já falaram sobre isso, mas grandes escritores, inclusive grandes séculos atrás, escritores já falaram sobre. Está aí o complexo de Édipo, lá na Grécia, conversando sobre essa situação. Assim como existem outros escritos, como o escrito bíblico, que tem um mandamento mandando a gente deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe é a nossa capacidade de dizer muito obrigada por tudo, mas agora é a minha vez de errar e acertar. Mas se eu tenho uma mãe que ainda continua sendo o meu ideal, eu não consigo largar. Então, se eu não consigo largar, eu vou ter, de novo, a triangulação. Eu vou ter dois amores. O primeiro é um relacionamento físico e o segundo afetivo. Vocês já viram aquela frase horrorosa do caminhoneiro que fica embaixo, assim, naqueles escritos? Amor só de mãe? Quando eu leio essa frase, eu percebo que foi uma pessoa que teve vários relacionamentos que isso não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque eu preciso provar a mim mesmo que só quem me ama é minha mãe. E dependendo dos relacionamentos, dependendo do controle, dependendo do que a mãe percebe, ela não se faz desnecessária jamais. Então, a régua de perfeição dessa criança que virou um adulto se torna impossível de lidar. Isso eu estou falando dos meninos. E das meninas? As meninas têm a tendência que quando estão na dor da rigidez, de arranjar aquele homem que a gente considera dedo podre. É aquele homem que não vai lhe dar o que a gente mais quer na vida, como mulher: carinho, amor e proteção. Porque carinho, amor e proteção, ela só vai querer do pai dela. Então ela precisa de um homem que não dê nada disso para ela. E aí ela vai para a rua, se decepciona e volta para onde? Para o colo do meu pai, para estar com o meu pai, para estar de volta na casa da minha mãe. Essas dores da rigidez, ela é uma que para mim são as mais difíceis de lidar, porque ela não consegue compreender isso com tal perfeição, porque ela não pode mostrar imperfeição. Veja bem, quando um oral, você chega perto do oral e diz assim: nossa, você está errada. Ela pode chorar, espernear, mas no final ela vai concordar com você. Se você falar com um psicopata que ele está errado, ele vai manipular, ele vai fazer o possível para você acreditar que foi ele que acertou e foi você que errou. Agora, um rígido, ele vai agir se travando, porque a dor do rígido é a imperfeição e que pode gerar uma traição.
sempre ele vai ficar vendo que se é para trair, traio eu. Se é para enganar, engano eu. Por quê? A minha mãe, não, ela vai sempre estar comigo, mas o outro é descartável. Esse traço frio, quando ele está no recurso, ele é 100%. Eu convivo com rígidos e eu sei que quando eles estão no recursos, eles conseguem dar para a gente tudo que a gente quer. Por quê? Porque ele compreende que eu, como oral, vou dar para ele 110%. Então vale a pena dar 100%. Essas situações são importantes na hora que você estiver na escolha de quem você vai criar como par. Se você não consegue entender que seu pai e sua mãe, eles representam o seu passado, você jamais vai construir um futuro. Então, para mim, o traço da rigidez, ele é interessante porque quando uma pessoa está no recurso, eu vou dar um exemplo muito legal. Vai fazer, como homem, tricô, crochê, pudim, churrasco e vai produzir a sua própria churrasqueira. Agora, quando ele está na dor, ele vai procurar sempre se sabotar. Tá bom? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Foram 5 traços em 5 momentos em que a gente conversou sobre coisas muito legais. É bem verdade que como a rigidez é formada no último momento da nossa inervação e está na fase em que a gente discute família e sociedade, tem várias dúvidas. Por isso eu queria dizer para vocês, para aguardar, vai ter esse momento ao vivo em que a gente vai poder conversar. Mas também eu vou fazer um pedido para vocês. Escreva aqui embaixo o que vocês querem ouvir, do que vocês ficaram em dúvida, o que vocês gostariam de saber e o que vocês queriam aprofundar nesse tema tão difícil e ao mesmo tempo tão belo que é a rigidez. Muito obrigada por tudo e a gente se vê. Beijos!